Como muito se tem discutido na internet nos últimos dias, o rei Charles III foi diagnosticado com câncer. E apesar de não ter sido revelado qual o tipo e o estágio do câncer, vamos especular sobre o futuro do trono. Será que esse é o fim do rei? No anúncio de segunda-feira, os oficiais do palácio não especificaram qual tipo de câncer o rei tem ou quão grave é sua condição. Uma fonte real revelou que não se trata de câncer de próstata. O palácio disse apenas que o rei iniciou um cronograma de tratamentos regulares. A revelação do câncer do rei acontece enquanto a princesa Catherine também se recupera em casa após passar 2 semanas no hospital após cirurgia abdominal planejada para uma condição não cancerosa, mas não especificada. Então, quando os problemas de saúde do rei Charles realmente começaram? A primeira vez que o palácio falou sobre a saúde de Charles foi em janeiro, quando anunciaram que ele estava fazendo procedimento para corrigir um aumento na próstata. Eles também disseram que a condição era benigna. E como sabemos, a próstata aumentada é comum em homens com mais de 50 anos e afeta milhares no mundo todo. Não é câncer e não aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata. O que deixou a maioria das pessoas intrigadas foi o fato de o rei decidir ser tão aberto com o público sobre sua condição, já que sabemos que isso não é muito comum entre os monarcas. A rainha Elizabeth, por exemplo, não se deixava ser fotografada grávida. E por causa desse tratamento, o rei passou 3 noites no hospital e foi visto em público novamente pela primeira vez no domingo, acenando para o povo enquanto ia à igreja. O que pode ter acontecido aqui foi que enquanto os médicos tratavam a próstata do rei, provavelmente nesse momento eles conseguiram identificar o câncer. Mas já que o palácio declarou que não é câncer de próstata, mesmo esse sendo um dos mais comuns entre homens idosos, então que câncer poderia ser? E seria esse câncer grave? Alguns especialistas publicaram que muito provavelmente poderia ser câncer de bexiga, câncer de cólon ou até mesmo câncer de pulmão, que são os tipos de câncer mais comuns entre homens da idade do rei, e que seriam mais fáceis de identificar durante um tratamento de próstata, o que foi exatamente o caso do rei. O problema é que esses tipos de câncer raramente dão sinais de que estão ali. Quando acontece de o paciente apresentar os sintomas, infelizmente, geralmente o câncer já está em estágio avançado. O que não sabemos é se Charles só descobriu esse câncer durante esse tratamento da próstata ou se, na verdade, ele já estava apresentando sintomas. Provavelmente descobriremos em breve. Então, o que acontece se o rei Charles não puder continuar com seus deveres? E seria essa a oportunidade perfeita para o Harry se reaproximar da família? Bom, por enquanto isso não é um problema, mas existem mecanismos constitucionais em vigor que entram em ação se Charles chegar a um ponto em que não possa mais exercer seus deveres como rei. Nesse cenário, os conselheiros de Estado seriam autorizados a realizar a maioria dos deveres oficiais do rei. 2 conselheiros de Estado podem ser nomeados para agir em nome do rei por meio de uma carta patente, que é uma forma de concessão, incluindo participar de reuniões do conselho privado, assinar documentos rotineiros e receber novos embaixadores ou figuras importantes. A única coisa que eles não poderiam fazer é nomear um primeiro-ministro nem dissolver o parlamento, a menos que o rei solicitasse que o fizessem. Por lei, os conselheiros de Estado são selecionados de um grupo que inclui o cônjuge do rei e pessoas na linha de sucessão com mais de 21 anos. Atualmente, a ordem de sucessão ao trono inclui 24 pessoas, tanto adultos quanto crianças. No topo da linha está o príncipe William, seus 3 filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis o seguem na linha de sucessão. O príncipe Harry, que renunciou aos seus deveres reais, como bem sabemos, mantém seu lugar na linha de sucessão ao trono e seus 2 filhos seguem em seguida. Depois deles, vem o príncipe Andrew, seguido por seus filhos, princesas Beatrice e Eugenie. Outros na linha de sucessão incluem a princesa Anne e o príncipe Edward. No entanto, a imprensa do Reino Unido informou em janeiro que arranjos secretos foram feitos para impedir que o príncipe Harry ou o príncipe Andrew, que esteve envolvido em terríveis escândalos, realizassem deveres oficiais em nome do rei. O que é totalmente compreensível, não é, pessoal? Agora, se um monarca perder capacidades básicas, como a de segurar uma caneta ou falar claramente, então é hora de uma regência. O rei George V, bisavô de Charles, chegou a ficar nesse estado. Em um ponto, o médico do rei até mesmo ajudou a guiar sua mão para rabiscar as iniciais dele em um documento oficial. Seu filho mais velho, o rei George VI, mais tarde pediu ao governo para fazer arranjos mais dignos
para que esse tipo de coisa não acontecesse mais e alguém capacitado assumisse o lugar do rei. Foi aí que nasceu o Regency Act de 1937. Um monarca não pode iniciar uma regência por si só. Em vez disso, 5 supostos pilares do estabelecimento britânico, incluindo o cônjuge do rei e o presidente da Câmara dos Comuns, declaram o rei como incapacitado. Nesse ponto, o próximo na linha de sucessão ao trono, neste caso, o príncipe William, se tornaria formalmente regente. Assim como os conselheiros de Estado, o regente pode fazer quase tudo o que o monarca incapacitado não pode mais fazer. O rei Charles não é o primeiro monarca britânico a ser diagnosticado com câncer durante seu reinado, mas ele pelo menos tem o luxo de estar ciente de tudo o que está acontecendo e tem tempo de organizar as coisas caso seu estado seja realmente grave. Em setembro de 1951, os médicos nem mesmo informaram George VI, avô de Charles, que ele estava sofrendo de câncer de pulmão. Em vez disso, eles disseram que um bloqueio precisava ser removido. O público foi informado ainda menos. Eles simplesmente emitiram um boletim de saúde dizendo apenas que existiam mudanças estruturais nos órgãos vitais do rei. Mas e o Harry? Será que ele tem a chance de representar o rei em algum momento? Bom, tem um cenário que, por mais difícil até de processar que seja, pode até acontecer. Se o príncipe William se tornar rei nos próximos anos e viesse a falecer, então o regente elegível no caso de sua morte não seria seu filho, o príncipe George, que não completará 18 anos até 2031. Mas, para a alegria de Meghan Markle, seria o príncipe Harry, que por sinal veio visitar seu pai depois de mais de 1 ano sem contato. Obviamente, há muitas coisas que não sabemos, e para ser sincera, eu acho que essa estratégia do rei Charles de ser tão aberto com o público sobre seu estado de saúde não é nada mais do que para esconder algo bem mais grave. Levando em conta que os monarcas nunca são realmente claros com o povo sobre seus problemas de saúde, dá para imaginar que possivelmente o estado de Charles possa ser pior do que imaginamos. A rainha Elizabeth é um ótimo exemplo disso. Só ficamos sabendo que ela estava sofrendo de um câncer severo nos ossos depois que ela morreu. Ela nunca compartilhou abertamente nada sobre sua saúde, nem de nenhum membro de sua família. Agora, sobre o Harry estar indo visitar seu pai, pode sim indicar o quão sério o câncer pode ser. Todos nós sabemos que o relacionamento dele com o resto da família real, em geral, tem ido de mal a pior. E mesmo que um câncer em qualquer estágio seja algo preocupante, a urgência do Harry em ir ver o pai só mostra que realmente a coisa não é tão simples assim. Eu também acho que para o Harry, esse acontecimento foi a desculpa perfeita para fazer o que ele já estava querendo fazer há muito tempo: voltar para o convívio da família. Se vocês têm acompanhado as últimas notícias, devem ter visto os inúmeros rumores na mídia do Harry desesperadamente tentando contatar o William para conversar, mas não tendo resposta. Eu sei que para muitos que não gostam do Charles, seria um alívio ver o William assumir o trono. Mas não devemos esquecer que ele é um ser humano, e não seria justo desejar que ele piore. Todos temos o nosso dia de partir, isso é inevitável, e também vai chegar o dia dele. Tá mais perto do que longe. O que eu acho de tudo isso é que, por ser uma pessoa mais velha, provavelmente o Charles não vai durar tanto tempo quanto ele gostaria, ainda mais agora que ele acabou de se tornar rei. Deve ser um baque muito grande ter que lidar com uma doença como essa, seja em que estágio estiver. E eu sei que o William vai ser um rei muito amado, e acho que o reinado dele está perto de acontecer. Vamos esperar os próximos capítulos dessa história. Então é isso, amigos. Eu quero agradecer o carinho de vocês e em breve explico o porquê de ter sumido todos esses meses. Não esqueçam de curtir o vídeo, por favor, e obrigado por ficarem até aqui. Beijos no coração.